Muito bem-vindo a mais um episódio do programa Bem Viver. Eu sou o Dr. Maurício Souto e é uma alegria estar com você aqui, falando sobre saúde, propósito e mais qualidade de vida. O nosso objetivo é te inspirar para que você viva com mais equilíbrio, não se preocupando somente com o seu corpo, mas também com a sua mente e com as suas emoções. E o tema de hoje é daqueles que fazem toda a diferença no nosso dia a dia. Nós vamos conversar sobre nutrição funcional integrativa. Nós vamos entender juntos como a maneira que nós nos alimentamos interfere na nossa energia, na nossa disposição, no nosso ânimo, na nossa imunidade e até no nosso humor. E para essa conversa especial, eu recebo aqui no estúdio ela que é uma profissional brilhante, é uma referência na sua área de atuação e que faz tudo com muita maestria e que une ciência e propósito em tudo aquilo que ela realiza. Eu estou falando da nutricionista funcional integrativa Paloma Moro. Paloma, seja muito bem-vinda ao programa Bem Viver. É um prazer te receber aqui. Muito obrigada. Muito bem. Para que as pessoas que estão nos assistindo e saibam quem é a Paloma, a nutricionista funcional integrativa, nós queremos que você conte um pouquinho da sua história. Certo. Eu sou natural de Osório, me formei na Unicinos já há 21 anos e sempre gostei muito da área clínica. Tanto é que mesmo antes de me formar, eu fiz diversos estágios curriculares, extracurriculares, remunerado, voluntário. Eu já queria ir para a prática aprender e foi muito legal. Depois que eu me formei, eu já fui direto para o consultório, trabalhando junto também em outros locais. Já trabalhei em posto de saúde, em programa de saúde na escola, mas há alguns anos já fico só no consultório porque é o que eu gosto de fazer e chegou um ponto que a demanda também não tinha como fazer mais coisas. Logo no início, quando eu comecei a atender, eu percebia que tinha certos casos que eu não conseguia ajudar o paciente como eu gostaria. Ia até certo ponto, mas não ia além. Eu não conseguia levar o paciente até onde precisava para ele realmente ficar bem e ter uma saúde. Com quantos anos de profissão já que tu percebeste isso? Foi rápido, acho que uns 3 anos, assim. Para 21, 3 é pouco, né? E aí eu fiquei encafifada com aquilo, sabe? De tem alguma coisa errada. E aí eu descobri a nutrição funcional. Antigamente era só nutrição funcional, agora já se fala em nutrição funcional integrativa. Me especializei na nutrição funcional, então há praticamente 18 anos trabalho com isso e achei a nutrição que funciona, a nutrição que me realiza e que dá para o paciente o que ele precisa. Este ano lançaram a primeira turma de nutrição funcional integrativa, da qual estou participando, então vou renovar algumas coisas e também seguir nessa linha que é a linha que realmente vai trazer o benefício que o paciente precisa. Muito bem. Pelo que eu vi, você também está sempre se aperfeiçoando, se aprimorando. E para quem estuda, a luta ela é contínua. Eu sempre digo que não é uma corrida de 100 metros, mas é uma maratona, né? É uma vida toda. E eu quero que você, pelo que eu vi, o teu olho brilha quando tu fala em nutrição funcional integrativa. Então eu quero que você explique para as pessoas que estão nos assistindo o que é a nutrição integrativa, funcional e a diferença de uma nutrição normal. Seguinte, na faculdade nós aprendemos bem o básico. Resumindo, cálculos, então para tipo de paciente, tipo de doença, de acordo com o peso, cálculos de calorias, proteína, gordura, carboidrato, micronutrientes, né, minerais e vitaminas. Só que nós não somos só um cálculo. Não adianta eu calcular o que tu precisa fisicamente e não avaliar tudo o que está acontecendo contigo, como os alimentos estão interferindo na tua saúde, como esse alimento vai ser recebido, como está a tua digestão,
a absorção, funcionamento intestinal, deficiências de nutrientes. Então, a abordagem é completamente diferente, não tem nem comparação. Então, pelo que eu entendi, a nutrição normal, aquela que a gente aprendeu, né, que ela foca nos alimentos. E essa foca, além da qualidade dos alimentos, foca no indivíduo também. Foca alimentos e cálculos, e a no funcional integrativa foca no todo, todo o funcionamento. Eu vou te dar um exemplo. Quando o paciente marca uma consulta comigo, ele vai ser cadastrado no meu aplicativo e vai responder a 2 questionários pré-consulta. Um deles é um rastreamento metabólico. O que é isso? Vários sinais e sintomas de todas as partes e sistemas do corpo, e ali ele vai marcar esses sintomas, se ele tem, qual é a frequência, se é grave, muitas coisas que às vezes no dia a dia tu podes não perceber, mas quando tu te depara com um questionário bem completo, tu vai ver, mas isso aqui eu tô sentindo de vez em quando, né? Então, quando esse paciente chega para mim, eu já tenho um aparato geral de como ele está funcionando e como o corpo dele está funcionando, e já tenho os pontos de atenção que eu vou investigar mais. E daí, nessa entrevista inicial, bem detalhada, eu vou vendo outras questões que ainda não apareceram ali, e com um diagnóstico final, consigo bolar a estratégia para começar o tratamento. Nem sempre vai dar para atirar para tudo que é necessário nesse início, mas começando pelo mais importante. Deixa eu ver se eu entendi. Nessa avaliação prévia que tu fazes dos pacientes, você consegue perceber os sintomas, o que está errado no organismo dele, e em cima disso você faz um planejamento para que ele faça uma reeducação alimentar? O planejamento eu vou fazer na primeira consulta, fechando com os outros dados. Tá. Mas quando eu vejo aquela resposta, eu já... deve ter isso, deve ter aquilo, vejo qual é o órgão-choque dele, por exemplo. Para ti pode ser o intestino, para mim pode ser o sistema respiratório. Então, isso pode ser mais de um também. Então, isso varia. E com essa avaliação total, sim. Daí nós vamos, hoje em dia, com muita experiência, é difícil de errar uma ideia assim que eu já tive inicialmente. Normalmente se fecha naquilo ali que eu já vinha imaginando. Muito, muito interessante. E hoje se fala muito em saúde integrativa, da qual eu faço parte também com o método que eu utilizo, o método HBTC-RFA, onde nós também corrigimos e tratamos a causa de algumas disfunções que o paciente apresenta. E eu sou encantado com isso também, né, com essa nova visão que a nossa medicina, né, todas as áreas da saúde estão tendo, essa inter-relação profissional que é muito bacana. Um exemplo prático, Paloma, quais os alimentos que nós podemos considerar que geram esses desconfortos para o paciente, que estariam aí incluídos talvez numa dieta tóxica? E quais as dicas que você dá para que a pessoa tenha uma alimentação mais saudável? Olha, não tem como precisar este alimento é o que faz mal, porque isso vai depender, né? Alguns alimentos vão fazer mal para ti, alguns vão fazer mal para mim, e os mesmos alimentos que me fazem mal podem te fazer mal. Mas, via de regra, tudo que é industrializado, horrível, corante, conservante, outros aditivos químicos. Inclusive, infelizmente, no nosso país, nós não temos uma legislação que colabore para que tenhamos uma boa alimentação, uma boa saúde. Cada vez mais as pessoas serão alérgicas, terão problemas respiratórios, problemas intestinais, obesidade. Então, desde pequeno já se vem com um hábito ruim quando acontece, mas infelizmente a maioria dos casos. E se perdurar uma má alimentação durante a vida, pior vai ser. Como é uma alimentação saudável, então? Eu digo assim, resgata a comida da tua avó, o hábito da vovó. Então, quanto menos embalagens e mais alimentos naturais, melhor. E isso é uma coisa que às vezes na correria do dia a dia se perde. Se pega o mais fácil, se pega o que está mais acessível, não consegue se organizar. Então, uma alimentação saudável. Carboidratos de boa qualidade, de preferência tubérculos, aipim, usar mais parte vegetal do que farinha, né? Então, arroz também, aipim, batata, proteínas de boa qualidade, carnes, peixes, ovos, leite para quem pode, gorduras boas que muitas vezes são deixadas de lado porque tem aquela ideia, não pode comer gordura, gordura faz falta, gordura
ajuda a regular os nossos hormônios. A gordura animal, você diz? Gorduras boas. O que seria? Azeites, óleos extra virgens, castanhas, abacate, que é uma fruta riquíssima. Claro, aquela gordura aparente da carne é melhor que a gente tire. Já tem um pouco de gordura ali também, né? Agora, a gordura da fritura, terrível. Gordura hidrogenada, que está onde? Em todos os biscoitos, nos salgados de padaria, nesses lanches prontos. Essa gordura hidrogenada, ela é totalmente artificial. Nosso corpo não metaboliza. Então, ela é um agressor para o nosso corpo. E isso, consumido muito e frequentemente, não tem como dar um bom resultado. Entendi. E nós estamos vivendo uma vida muito corrida, todo mundo atribulado, cheio de trabalho, e as pessoas cada vez mais estão gastando menos tempo no confeccionar o seu alimento. Então, muitas pessoas fazendo as refeições nos restaurantes. Então, pelo que eu percebi, a dica é voltar para casa, tirar aquele tempinho, desde o tempo lá da vovó, né? Me veio uma imagem aqui, aquele fogão a lenha, né? Aquelas panelas sobre o fogão. Então, na verdade, aquela alimentação ainda é a mais saudável. O pão era feito em casa. Hoje em dia, tu pega um pão na prateleira que dura 20, 30 dias. Como? Um alimento que era para em dias não estar mais bom e daqui a pouco já ter um bolor. Então, isso está errado. Mesmo com a vida corrida, sempre tem como fazer melhores escolhas. Às vezes o paciente chega para mim e diz assim, mas eu não tenho tempo, tá? Ok, vamos organizar. O que eu faço? Eu organizo um plano que se encaixe na vida do paciente, não o contrário. Porque se eu chegar e disser assim, tu tem que cozinhar, tu tem que ter nanã, não vai fazer. Mas por onde a gente vai começar? Vamos tirar um dia então para fazer a feira, para deixar os vegetais higienizados, deixar alguma coisa pronta para a semana, né? Chega ali, tu faz um complemento ou não dá, vou ter que comprar. Da onde vai comprar? Quais serão as escolhas? Mesmo que vá num buffet, vou olhar todo o buffet e vou ver o que convém escolher. Então, não é porque está ali que tu vai sair comendo tudo que aparece na frente. É bem importante, então, nós avaliarmos a procedência desses alimentos. É bem importante também. Sim, e tem muitos lugares que fazem alimentações congelados saudáveis. Teve uma pessoa que foi abrir uma empresa, né? E a primeira coisa que eu perguntei para ela, que óleo tu usa para cozinhar? Eu uso girassol e tal. Eu digo, vou te dar uma dica. Se tu quer que eu indique óleo de oliva extra virgem, porque por mais que seja mais caro, não é muito que tu vai usar. Nossa, na minha casa eu só uso esse, dura meses, é um pouco quando necessário. Então, o pouco, só que todos os dias de uma gordura ruim, por exemplo, é muito se a gente somar 1 ano, 2, 10, né? Muito bem. Muitas vezes as pessoas levam em consideração, lógico, que o orçamento familiar, o orçamento doméstico, mas às vezes o gasto no investimento na qualidade de um produto, de um alimento melhor, vai repercutir lá na frente, né? E muitas vezes as pessoas pensam assim, mas comprar aveia, comprar castanha, não necessariamente terá isso no plano, mas já vem com uma ideia assim, não posso gastar muito. Mas quanto hoje em dia essa pessoa com hábitos ruins gasta nas refeições que faz? Pedindo teleentrega, pegando coisas mais práticas. Uma vez eu tinha uma paciente, não posso gastar e tal. Tá, ok, respeito, cada um tem a sua questão. Mas ela todos os dias ia na padaria e comprava uma fatia de torta fria e uma fatia de torta doce. E ainda era bem longe do trabalho, então, né? Daí eu perguntei para ela, tu já somaste quanto no mês esse teu lanche dá? Ela ficou chocada, ela nunca tinha parado para pensar nisso. Então, nós temos os vegetais da estação, as frutas da estação. Tem o dia da promoção da carne no supermercado. Então, tem outras formas também de ir ajeitando, inclusive, a questão financeira. Muito bem. Estou adorando as tuas dicas, muito importante. Estava passando um filme mental aqui. E realmente vale a pena a gente tirar esse tempo e investir, começando pela alimentação, que nós vamos ter mais energia, vamos ter mais disposição, vamos reorganizar todos os nossos sistemas. Eu quero te fazer uma pergunta, eu já passei por essa experiência há muitos anos atrás, isso há mais de 20 anos, eu fiz uma avaliação com uma nutricionista e, na época, ela elaborou para mim um planejamento, um cardápio, e eu não consegui seguir à risca aquilo.
E um dia eu estava conversando com o médico lá de Juí, e seguidamente eu faço algumas avaliações, e ele me disse o seguinte: Maurício, faça tudo aquilo que tu tenha condições de manter por um longo tempo, por toda a tua vida. Então eu te pergunto, as dietas, elas são feitas de acordo com a vida da pessoa, do paciente? Ela é adaptável ao seu, digamos assim, a correria do seu dia a dia? Porque às vezes tem dietas que a pessoa tem que parar de 3 em 3 horas para comer, tem que comer alguns alimentos que às vezes ela não gosta. Como que funciona assim para que fique melhor? Na minha concepção, a dieta se adequa à vida do paciente. Isso não quer dizer que nada será mudado, mas vamos ver o que vai ser possível mudar e começar por ali. E aí, existem pacientes e pacientes. Tem aquela paciente que chega, Paloma, o que tiver que fazer, eu vou fazer. Opa, vamos lá. Aí eu já entro com mais coisa e já ganhamos tempo. Tem pacientes que me dizem, eu já vou percebendo pela fala que é um pouquinho mais difícil e tal, então eu estabeleço com o paciente. Outra coisa, eu faço o planejamento e a dieta com o paciente na consulta. Isso. Não vou depois calcular, porque posso ter uma ideia, podia pôr tal coisa. Mas se a fulana não gosta. E se neste momento ela não está em casa e não pode fazer, ela está no trabalho. Então eu faço com o paciente, porque são combinações nossas. Ele está ciente daquilo que ele vai se alimentar. É diferente eu te dizer assim, Maurício, tu vais tal hora comer isso. Isso. Maurício, que hora tu tem fome à tarde? Outra coisa que não tem obrigatoriedade de comer a cada 3 horas, não tem obrigatoriedade de fazer café da manhã, tudo vai depender do paciente. É muito diferente eu te dizer assim, teu lanche às 3 horas vai ser tal coisa. Do que eu te disser assim, Maurício, às 3 é um horário que tu tem fome, onde tu estás? O que tu procura, o que tu costuma comer? E ali a gente vai ajeitar opções melhores de acordo com as tuas possibilidades. Entendi. Já que nós estamos falando em questão de dieta, hoje está muito na moda o jejum intermitente. Eu entro nas redes sociais e aparece lá jejum intermitente, e para mim é um fato novo, e eu gostaria que você colocasse para os nossos telespectadores, para as pessoas que estão nos assistindo, os benefícios do jejum intermitente e o quanto ele funciona e o quanto ele é saudável em relação a uma alimentação normal, digamos. O jejum intermitente é quando tu fazes uma janela não alimentada maior, ou seja, fica mais tempo, como diz a palavra, em jejum. Ou janta mais cedo e vai comer mais tarde no outro dia, ou janta mais tarde, não vai tomar café e vai pro almoço. Aí vai depender muito de cada pessoa, existe uma adaptação, não se sai fazendo já jejum de 16, 18 horas. Não são todas as pessoas que vão tolerar fazer ou que é indicado fazer. Mas o jejum é uma das estratégias de saúde, de alimentação, que traz muitos benefícios. Tu recomendas o jejum intermitente? Se for indicado, sim, mas não de cara. E de quanto em quanto período a pessoa pode fazer? Como assim? O jejum intermitente, por exemplo, não posso fazer todos os dias, né? É um dia por semana. Intermitente não pode ser todos os dias. Porque qual é a ideia? É dar um choque no organismo. Opa, tem alguma coisa diferente. Se eu fizer todo dia, é bom também, mas não, se for para casa de emagrecimento, daí não é tão bom. E os benefícios são o quê? Otimizar o emagrecimento, melhorar a resistência à insulina, trazer mais clareza mental, renovação celular otimizada. O que é isso? Todos os dias nós renovamos milhões de células. Com o jejum, o nosso corpo mais tempo sem alimento, ele tem mais tempo para desintoxicar e para se renovar. Aquelas células que não estão funcionando muito bem são exterminadas e células novas e funcionais vêm. Então isso com o jejum funciona melhor, traz uma longevidade também mais satisfatória. Muito bem, fiquei muito feliz com essa tua colocação, porque eu trabalho no método HBTC-RFA, a reorganização neurofisiológica da respiração e da mastigação. E eu coloco sempre para os meus pacientes de que quando ele aprende a respirar de uma forma correta, que é pelo nariz, ele está filtrando, aquecendo e umedecendo, umidificando o ar. Esse oxigênio vai agir lá no interior da célula, lá na mitocôndria, e milhares de células ou milhões de células estão morrendo e células novas vão nascer e que vão ser reenergizadas pela qualidade desse oxigênio. Inclusive tem agora, está na crista da onda aí, sobre a autofagia. Tu podes nos falar alguma coisa sobre isso? Inclusive acho que tem o prêmio Nobel que ganhou, que ele fez um estudo
onde, quando o paciente fica um tempo grande sem se alimentar, as próprias células vão comendo as células doentes, alguma coisa assim? Pode explicar para nós? Essa é a renovação celular. Então, o corpo mesmo mata suas próprias células, as células que não estão tão boas, deficientes, digamos. Esse é o processo de autofagia. E o paciente, ao realizar uma avaliação contigo, tu elaboras um plano, eu quero fazer, doutora Paloma, eu quero fazer um jejum intermitente. Você vai montar uma estratégia para mim? Sim, porque não é só fazer o jejum. O que tu vais comer para quebrar o jejum? O que vai comer na janela de alimentação que a gente chama, né? Então, vou comer do meio-dia às 6 da tarde. Não adianta tu fazer jejum e comer desregrado o resto do dia, essas horas do dia. Não resolve nada. Via de regra, eu não entro de cara com jejum com o paciente, porque eu estou conhecendo aquele paciente. Sim. Mas, em algum momento, se for indicado e o paciente estiver disposto a fazer, é uma das tentativas. Para que as pessoas, para você que está nos assistindo, a partir de hoje, eu quero adotar hábitos saudáveis também de alimentação. Que dica que você dá para os pacientes a partir de agora? Você pode fazer isso. Primeira coisa é organização. Também se ter como prioridade, porque como estávamos falando na correria, eu atendo grande maioria mulheres, 90% mulheres. Mulher é aquele tipo de pessoa que dá conta de tudo, de todos, resolve, vai lá, né? E às vezes se deixa de lado. Então essas mulheres que chegam para mim, muitas vezes elas estão muito cansadas, desmotivadas, desiludidas por já tentarem outras dietas. Só que até então elas não olhavam para si. Então, como podemos começar? Tomando consciência de que algo não está bem, tá? Então, o primeiro passo é tomar consciência que eu não estou bem. Eu olho para mim, olho no espelho, a minha autoimagem não está positiva. Autoimagem, como tu te sente. A questão das emoções também, a alimentação interfere bastante? Interfere. Por quê? Se tu sente que algo não está bem, muitas vezes tu vais em algum profissional da saúde, ele diz é normal. Ou ele diz é da idade. Não é. Eu bato e digo sempre, não aceita uma vida que tu não quer, não aceita ser menos do que tu pode ser e vai atrás, porque se tu não bateu em alguma porta que não deu certo, tem uma que tu vai bater que vai dar, então não pode desistir. Então é se observar, tomar consciência, se organizar para não ser pego nos imprevistos, né? De não ter ali o que comer num dia que chegou cansada, num dia que não tem o que fazer em casa. Então, os primeiros passos seriam esses. Gostei muito dessa parte que tu disseste, que não aceite, né, todo tipo de resposta. Eu vou trazer para vocês aqui um caso de uma paciente minha, que ela chegou na minha clínica e disse, Dr. Maurício, eu vim aqui porque eu consultei com um profissional e ele me disse que eu estava sentindo dores há muitos anos, e ele me disse, bem assim, você não vai querer uma vida cor-de-rosa, porque é normal, na sua idade, sentir dores. E eu digo sempre para os pacientes, o normal é nós termos uma vida saudável. Sempre que alguma coisa, algum desconforto existir, é porque alguma coisa está errada. E aí nós temos que, então, procurar os profissionais certos. E aí entra a saúde integrativa, a nutrição funcional integrativa, a odontologia integrativa. Eu acredito que traz bastante saúde para os nossos pacientes, porque nós vamos agir lá na causa. E toda a nossa conversa aqui, eu vi que você vai lá na causa, lá na origem dos problemas, né? Se tu não vais na causa, o que acontece? É um exemplo, tu tem um prego fincado no pé e tu toma remédio para dor. E aí, vai solucionar? Não vai solucionar. Ou vai solucionar por um tempo e depois não vai mais. Então, temos que chegar na causa. E claro, o que não for da minha área, eu vou encaminhar então, né, para o colega da área da saúde que for, tá, às vezes fazer um trabalho em conjunto, né? Mas a alimentação é poderosa, não se imagina o quanto. Tanto para o bom quanto para o ruim. Quanto para o ruim, com certeza. Paloma, eu quero que você deixe o teu contato, as tuas redes sociais, o teu Instagram, o teu telefone, para a pessoa que está lá refletindo, que ela se olha no espelho, ela não está legal, ela está com seu nível de energia baixa, a sua autoestima está baixa, ela está passando por problemas emocionais. Dores, não é? Dor no corpo, dor de cabeça, excesso de peso, insônia, né? Tudo isso.
Paloma, por gentileza, passa para os nossos telespectadores, para as pessoas que estão nos prestigiando, as tuas redes sociais, o teu contato, o teu Instagram. Meu Instagram é Paloma Moro, e ali já tem o link direto que vai para o WhatsApp, pode marcar a consulta. E eu atendo online e presencial em Osório e Capão da Canoa. Muito bem. Então, o pessoal aí que está querendo melhorar a sua autoimagem, querendo melhorar a sua saúde, procure a doutora Paloma Moro. Paloma, de praxe nós fazermos uma pergunta para encerrar a nossa entrevista. Nesse programa Bem Viver, o que significa bem viver? O que é viver bem, viver melhor para você? É viver de uma forma plena, e isso engloba o quê? Físico, emocional. Então, essa questão da saúde, a gente falou mais da questão física, mas também que tu possa te questionar, eu estou vivendo como eu quero? O que eu gostaria que fosse diferente? O que eu posso fazer para ser diferente? E que não se aceite rótulos, como aquele exemplo, né? É assim mesmo, é da idade. Então, procurar com uma boa alimentação, com uma boa relação com as pessoas, fazer o que tu tem vontade, porque também muitas vezes nem se pensa, né? Tu pergunta assim, qual é teu ideal de vida? Às vezes a pessoa não sabe. Então, ir pelo buscar realizar os teus sonhos, né? Fazer as coisas que são importantes para ti, claro, sempre cuidando da saúde. Muito bem, adorei essa tua dica. E fazendo um link com a área de desenvolvimento pessoal, normalmente nós fazemos uma pergunta para a pessoa, né? Quem eu sou e o que eu desejo, onde eu quero estar, como que eu me vejo daqui a alguns anos, mais saudável, com o corpo que eu desejo, né? Com os meus projetos realizados. Paloma, adorei a entrevista. Muito obrigado pela tua participação aqui no programa Bem Viver. Eu que agradeço. E assim nós finalizamos mais um programa Bem Viver. Hoje entrevistamos a nutricionista funcional integrativa, Paloma Moro. E nós percebemos que a nutrição vai além de calorias, que ela é, na verdade, o caminho que gera a cura e o equilíbrio de diversas doenças, de diversas enfermidades. E lembre-se, você que está nos assistindo, bem viver é fazer escolhas todos os dias daquilo que nutre o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito. Nos vemos no próximo programa Bem Viver. Tchau!